Obrigado, gente. Boa noite a todas, a todos. Eu pretendo falar algo em torno de 30 minutos sobre o tema e abrir para que a gente possa conversar até amanhã. Ok? Porque o mais importante é atender, a gente poder estar ouvindo as pessoas. Vocês duas não querem ir mais para frente? Vocês também aqui atrás poderem ir mais para frente, para que a gente possa conversar em tudo. O ideal seria se a gente pudesse estar se vendo, mas assim, espaçado também dá para que a gente possa funcionar. O tema é um tema importante, é uma discussão importante. Quero dizer e registrar que essa palestra que eu estou dando direito de imagem, de som, para fins educativos, culturais, para que a gente possa estar utilizando esse material para outros fins, para além deste momento. Quando se pensa, e o tema é falar sobre racismo, homofobia, as discussões de gênero e de raça, dão conta de que nós temos um tema bastante interessante e importante para que a gente possa falar sobre temas dessa ordem na sociedade brasileira neste momento. Mas, para tanto, eu quero voltar um pouco para que a gente possa entender que a pauta de hoje, a agenda de hoje, os debates atuais, eles estão sempre sendo renovados em função de uma conjuntura. Então, é importante entender isso. Para que a gente não volte tanto, eu vou voltar a 1988. Por que 1988? Para que a gente entenda fundamentalmente a importância da Constituição Brasileira de 1988, que vai estabelecer direitos fundamentais para a pessoa. E dentro desses direitos fundamentais está o direito à existência. E no direito à existência, o direito a ser diferente dentro da igualdade formal. Por que isso é importante? Porque a bandeira dos movimentos sociais que escreveram a Carta Magna de 1988, a chamada Carta Magna, que o Dr. Ulisses Guimarães, que está nas águas desse litoral, não é isso? Perdido ainda, Ulisses, diz que nós temos uma Constituição cidadã. O que é uma Constituição cidadã coloca para nós? Uma Constituição cidadã coloca para nós, fundamentalmente, o fundamento de que é a luta pela qual nós lutamos por um período de 21 anos na história desse país. A Constituição Cidadã de 1988 é justamente uma carta que está dizendo para nós o que houve a partir de 1964 nesse país e que veio até 1985. Portanto, é uma carta que está dizendo um não à ditadura, um não a um Estado totalitário, um não a um regime militar, um não a um estado de exceção. Portanto, a Constituição Cidadã está nos colocando diante de um novo quadro político, social, cultural, psíquico e econômico na história desse país. Mas ela coloca, para além de tudo isso, uma questão fundamental, que é o direito à vida, o direito à existência. E o direito à vida e à existência diz para nós que homens e mulheres não são apenas homens e mulheres. Estão dizendo para nós que há homens e mulheres, mas que homens e mulheres são construtos sociais. Homens e mulheres são construções da sociedade. E o que isso nos coloca para aquele momento? Para entender que homem e mulher não é só ter uma genitália masculina ou feminina. Porque esta é apenas uma informação biológica. Não significa ser uma informação social, cultural e fundamentalmente psíquica.
Tudo bem? Então, guardar essa informação é importante. De outro lado, nós vamos entender uma questão que está posta também nesse momento, desse documento importantíssimo da história brasileira, que é a Constituição de 88, é o fato de que nós temos uma população que começa a estabelecer, e já estabeleceu antes, um recorte na sua identidade pela cor, pelo fenótipo. Portanto, nós vamos a entender também outro construto social, que é o branco, que é o negro, que é o pardo, que é o indígena. Né? Então, nós temos aí que considerar, portanto, aquilo que o IBGE pergunta para vocês de 10 em 10 anos no censo, dá conta de nós entendermos que há também brasileiros de diferentes cores, brasileiros de diferentes fenótipos, brasileiros que se identificam e são identificados de maneira distinta segundo aquilo que se entende. Portanto, o dado fundamental do chamada identidade étnica racial, que nós chamamos de uma autodeclaração, ela também é um construto social. Daí a possibilidade de nós olharmos para alguém e dizermos para esse alguém que ele não é branco, ou dizermos para esse alguém que ele é negro, ou dizermos para esse alguém que ele é indígena. Tudo bem? O fundamental é que essas informações são construções da sociedade. Porque são afrodescendentes nessa sala? Levanta a mão. Não são afrodescendentes? Então a gente está... Olha como é que a gente tem que ler a construção social. Quando eu pergunto para vocês quem é afrodescendente, alguns levantam a mão. Quando eu pergunto quem não é afrodescendente, ainda assim alguns levantam a mão, não é isso? O fato é que nós estamos fazendo a mesma pergunta e vocês estão dando informações afirmativas ou negativas, mas o que eu disse antes, que todos nós somos homo sapiens. Tudo bem? Essa pergunta parece simples, não é? E a resposta mais simples ainda. Se nós não tivéssemos em conta de que todo o nosso nascimento é no continente africano. Portanto, estamos diante de uma monogenia. E numa monogenia, todos nós temos uma descendência no continente de origem, África. O que significa que todos nessa sala, salvo algum engano, são afrodescendentes. Se não forem, serão ETs. Deu para entender o raciocínio? É um raciocínio lógico. Se nós temos uma monogenia, todos, independente da cor de pele, são homo sapiens. E se são homo sapiens, têm a sua descendência no continente africano. Tudo bem? Independente da cor da pele e dos traços. Vejam, eu estou olhando para um dado simples. Mas vocês estão fazendo uma diferença tão grande em cima de 8 pares de cromossomos, que fazem com que nós tenhamos um nariz diferente, uma boca diferente, olhos diferentes, cor diferente. Somos o mesmo, mas nós, ao longo da nossa caminhada pelo planeta, estabelecemos várias diferenças. E essas diferenças instauraram aquilo que nós chamamos de racismo. E aí eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Tem racistas nessa sala? Levanta a mão os racistas da sala. Não tem racistas na sala. Que bom! Mas entendam, aqueles que levantaram a mão e aqueles que não levantaram a mão.
Os que levantaram a mão dizendo que são afrodescendentes estão fazendo uma leitura também equivocada e perigosa, dizendo que afrodescendente sou eu em função da minha cor de pele. Tudo bem? Aqueles que não levantaram a mão também estão em cima de uma cor de pele, de um traço fenotípico. O fundamental é que um e outro esquecem de um dado básico, que apenas a nossa mudança é uma construção da sociedade. E ao fazermos isso, nós estamos trabalhando com a ideia de uma poligenia. Toda a base do racista, não o ignorante, aquele que não sabe o que está fazendo ou falando, mas o racismo é aquele que acredita numa poligenia. Várias origens. Um homem nasceu na Europa, um nasceu na Ásia, um nasceu na África, um nasceu na Oceania e outro nasceu na América. Aí que a gente fala o vermelho da América, o amarelo daqui, o branco de acolá, o preto de tal lugar. Tudo bem? Então vejam que essas conceituações simples dão conta da gente fazer todas essas construções e dizendo fundamentalmente que um tem mais valor do que o outro. Um é mais humano do que o outro, porque a gente, ao fazer com que um seja mais humano do que o outro, nós tiramos a humanidade de alguém. E aí a gente não precisa ser nenhum gênio para entender o mapa da violência no Brasil, onde 70% da juventude negra neste país, por exemplo, está sendo morta. E não é uma coisa de agora, é uma coisa da história desse país. A juventude negra, a juventude indígena está sendo morta em função de políticas e políticas de Estado, seja na colônia, seja no Império, seja na República. Tudo bem? O que vem fazer a Carta de 88 é trabalhar justamente uma outra possibilidade de entendermos o que significa as identidades. Tá? Então, as identidades que, naquele contexto dos anos 80, nós falávamos de gays, lésbicas e simpatizantes, lembram das 3 letrinhas? GLS, que hoje você tem muito mais letrinhas, não é isso? Então dá conta de nós entendermos que de 80 para cá, a sigla G, L e S tem muito mais letras, porque nós temos muito mais identidades construídas entre gays, lésbicas e simpatizantes. Naquele momento, nós não tínhamos a questão trans, por exemplo, como tem hoje. Que mais, como tem hoje? Tudo bem? Porque nós não discutíamos em torno de uma teoria chamada teoria queer. Tá? Então você tem todo um conjunto de questões para dizer, não tem só gays, lésbicas e simpatizantes, tem muito mais. O que nos coloca também diante de outro cenário. Não tem só preto ou branco. Tem muito mais do que isso. Não tem só japonês. Tem Nisei, tem Sansei, não é isso, Maurício? Então você tem um pacote de possibilidades que dão conta de que nós, de 80 para cá, alargamos as nossas identidades. Tudo bem? Só que a Constituição de 88, ela é um projeto para o futuro. Ela é um mapa para o futuro. Para onde que a sociedade civil, juntamente com o Estado, querem seguir. Então não é uma Constituição presa, é uma Constituição aberta. E por ser aberta, ela dá base fundamentalmente para que a gente tenha
os movimentos sociais que as construíram, dando dinâmica à Constituição de 88. Ok? Para tanto, nós temos uma questão fundamental nesse momento, que as 3 meninas que saíram, e muito obrigado, né? As mães, professora, né? Muito obrigado, para sair, para trazer para dentro. Eu dizia para o Mozambani, olha a sociedade civil organizando-se e reivindicando e fazendo, mobilizando. Muito legal. O que isso está posto? E por que é tão importante as crianças, os jovens, os adolescentes ouvirem? É porque nós estamos num momento interessante da história do país, que a Constituição de 88 está sendo posta em xeque. E por que está sendo posta em xeque? Porque as diferenças, as identidades são provocadoras da ordem constituída. Né? Quando a gente ficava só homem, mulher, macho e fêmea, e Simone de Beauvoir, lá nos anos 50, vai escrever um livro que muitos de vocês já leram ou vão ler, O Segundo Sexo, e ela vai fazer uma frase de efeito bonito para aquele momento, para aquela obra: não se nasce mulher, se torna mulher. Né? O inverso é verdadeiro. Não se nasce homem, se torna homem. Certo? Mas não se torna, à luz do século XXI, só homem e mulher. Se torna várias e várias e várias e várias possibilidades. O repertório se expande. E nós temos o que mais? Isso faz então com que a gente entenda que o momento é emblemático, porque você tem forças que querem alargar as identidades e forças contrárias querendo que essas identidades voltem para as caixinhas antigas. Tudo bem? Bem como nós temos também uma outra questão, que é a grande pergunta que se faz hoje nas universidades brasileiras que adotam o sistema de cotas, ou nos concursos públicos que adotam o sistema de cotas. O que é o emblemático? É o pardo. Por que o pardo é emblemático? Porque ele é a possibilidade de transitar de um lugar para outro, porque ele é meio. E nós estamos diante de uma sociedade que tem dificuldades de lidar com o meio. Ou é aqui, ou aqui. E é não à toa que a gente fala de novo de esquerda e direita. Quando na verdade estamos num universo de destros canhotos. Porque a esquerda e a direita também se confundem. Quando o universo que conhecemos é dinâmico e é redondo. Hoje você é esquerda, amanhã você é direita. Não é isso? O que nos coloca diante de confusões, o que nos colocam diante de dúvidas, o que nos colocam diante de questionamentos. Quem sou eu? E quem sou eu posso dizer que jamais poderei dizer quem sou eu amanhã. Porque o amanhã é um imponderável que eu não controlo. Tudo bem? Então não adianta dizer que vai nascer de um jeito e vai morrer do mesmo jeito, porque não vai morrer do mesmo jeito. Se nasce bebê, o Sete que está com uma criancinha sabe disso. Se nasce de um jeito, e você está vendo a Carol nesses 9 meses, grandes mudanças. Assim é o que é até o fim. Não é? O importante é a gente entender que essas mudanças dão conta de nós falarmos hoje de homofobia e falarmos de racismo. Só falamos de homofobia
e de racismo, porque nós queremos controlar o movimento das pessoas. E aí eu vou trazer para dentro dessa discussão uma outra de suma importância, que está na nossa pauta, que não é nem o racismo e nem a homofobia, é também o feminicídio. Porque não é... E é importante entender que as mulheres, também a partir de um quadro social de violência da história deste país, elas serão cada vez mais violentadas por conta de uma história desse país. Um país que não consegue lidar com a diferença. E faz a diferença o suprassumo da desigualdade. Tudo bem? O que nos coloca diante de um quadro que é entender diferença e desigualdade, entender diferença e identidade. Ok? Só que quando a gente olha para este pacote também, e aí é uma provocação, a maioria do público que é feminino, como é que as mulheres lidam fundamentalmente com a sua identidade, e aí a identidade empoderada do século XXI. Porque a identidade empoderada do século XV, XVI, XVII, XVIII e XX e XIX, vocês pouco conhecem, porque não está nem na literatura, é um caso ou outro. Mas a do século XXI vocês conhecem, porque vocês vivem os projetos e os processos de resistência. Cada uma sabe o que significa resistência dentro de casa. Com aquele marido maravilhoso, porque a risada, gente, a risada é uma denúncia social, né? A risada é uma denúncia social, né? Então, não é maravilhoso? Tudo bem, é catarse mesmo. Então veja, quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe o seguinte: marido bom, carinhoso, atencioso, existe? Depende da hora. Depende da hora, não é? Mas a pergunta que se pode fazer: mulher boa, como diria Michel Temer, recatada e do lar, existe? Não é? Ou seja, é pensar um pouco que nós construímos em conceitos estereótipos de como deve ser A e de como deve ser B. E sem entender que A e B são também construções da vida em sociedade. Tudo bem? Isso dá conta, então, de nós entendermos que nós queremos na nossa liberdade, queremos na nossa autonomia, queremos independência, queremos ser emancipados, mas o outro não. Né? O outro é sempre um problema. E aí eu vou utilizar uma frase, duas, de Jean Paul Sartre: o inferno são os outros. Pensem nisso. O inferno são os outros. Mas o mesmo Sartre vai dizer: eu não existo sem a existência do outro. Eu só existo porque o outro existe. Eu sou um ser gregário, eu sou um ser de grupo, vivo em sociedade em função do outro. Tudo bem? Todo mundo depende do outro. O que faz com que a gente possa negociar na vida em sociedade as nossas relações sociais.
o que está em pauta no Brasil de hoje é a possibilidade ou não de negociarmos as nossas identidades. Está cada vez mais difícil negociarmos identidades numa sociedade, né, que caminha para uma coisa que está todo mundo dizendo, que é a intolerância. E o que significa intolerância? A dificuldade de lidarmos com o diferente de nós. E o diferente de nós não precisa ter um corpo diferente do nosso. O diferente do nós é aquele que pensa diferente de nós também. Portanto, entender que nós estamos dentro de um contexto muito rico para estudo, mas muito perverso para que a gente possa existir, porque é sempre perigoso. É sempre um momento de risco, um momento de perigo. Diante disso, pensar nesse contexto, volto a colocar mais uma azeitona nessa nossa empada, que é falar de intolerância nas relações sociais, também é falar de intolerância religiosa. Não é possível falar de tudo isso sem falarmos da intolerância religiosa. Portanto, nós estamos diante de um universo de violência, e essa violência toca também o credo. O que nós estamos dizendo nesse país também é: algumas pessoas, alguns grupos humanos não têm o direito a ter um credo diferente do meu. Então, a violência que toca as populações é de uma alta magnitude. Portanto, pensar na questão da violência pela perspectiva religiosa é pensar o que está se fazendo com um vasto patrimônio social e cultural, que é a crença, que é a subjetividade do outro, que é o fato básico de nós entendermos de onde viemos e para onde vamos. Estamos sendo tolhidos na possibilidade de pensar de onde viemos e para onde vamos. Não viemos do mesmo e não vamos para o mesmo, segundo essa concepção. Isso, portanto, nos coloca diante de um cenário que faz com que a gente tenha que entender fundamentalmente, que esta leitura é sempre uma leitura também perigosa. E perigosa por quê? Porque estamos dizendo que o outro não tem o direito à vida. Seja a vida do ponto de vista social, cultural, seja do ponto de vista da sua própria crença. Portanto, os deuses têm que ser apenas um único Deus. E é importante a gente abrir essa questão para que a gente possa entender que os grandes debates em torno da intolerância religiosa dá conta fundamentalmente de que é uma experiência que toca fundamentalmente as religiões expansionistas. O que vocês estão vendo aqui atrás? Muitas coisas. Eu estou tendo que lidar com o outro lá atrás, os outros estão sempre nas nossas costas. Então, veja, dentro desse contexto é pensar, que as religiões expansionistas, o cristianismo e o islamismo, são as duas grandes religiões da violência. Por que são expansionistas? Porque atropelam outras culturas, outras civilizações. E quando a gente olha para o Brasil, a nossa violência, ela está circunscrita fundamentalmente ao cristianismo. E o cristianismo, de fé protestante, neopentecostal, que atinge fundamentalmente religiões de matriz africana, fundamentalmente o pan-africano. O que isso está posto? Também é uma leitura
enviesada, uma leitura que não dá conta da realidade, quando a gente sabe que a primeira infância de Cristo foi no continente africano. E para nós, e não precisamos ser grandes estudiosos, sabemos que a infância da criança é aquilo que marca a criança pelo resto da vida. Então, Cristo que nasce e corre pelas ruas do Egito, da África, a gente pode fazer diversas leituras, mas uma das leituras que a gente não pode deixar de perceber é o fundamento do ensinamento cristão e do Cristo pela oralidade e não pela escrita básica. Então a gente é contra algumas coisas porque nós não sabemos do que efetivamente estamos falando ou estando indo contra a coisas que nós não conhecemos, mas que alguém disse que era assim e a gente repete, como aconteceu no nazismo, lá no tribunal de Nuremberg, que muitos da Gestapo, da SS nazista, mataram judeus, mas simplesmente cumpriram ordens e não sabiam o que estavam fazendo em função das ordens. Se nós voltarmos a Ruanda, 1994, 1 milhão de pessoas morrem em 3 meses. E aí, quando você conversa, você ouve as pessoas que mataram em Ruanda, elas dizem que mataram porque receberam uma ordem que veio de cima e não se sabe muito bem por que mataram familiares e vizinhos. Nós precisamos ter muito cuidado. O Brasil não chegará a isso, mas a gente precisa ter cuidado para de fato ele não chegar a que um vizinho mate outro simplesmente porque o outro é diferente de mim. Obrigado.